Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e tenho que dar um recado para vocês que a gente vai ficar por um períodozinho aí sem ter as lives ou sem ter aí os vídeos gravados inéditos para o canal. Porém, vocês vão ficar com alguns cortes, relembrando alguns relatos que foram contados ao longo de todos esses anos, ok? A gente vai tirar um tempinho para descansar, tá? Mais ou menos entre os dias 20 de dezembro e 3 de janeiro. Mas vocês vão ter esse conteúdo do canal de cortes. Então, para quem não conhece, já bora conhecer aí o canal de cortes do Histórias Assombradas. A gente faz os ao vivos, né? E todo ao vivo tem ali vários relatos dentro, mas no meio de beijos, de superchats, de conversa. No canal de cortes, esses relatos são separadinhos, tá? E fica mais fácil para você ver e até relembrar relatos que você nem lembrava mais ou ver alguns que você não viu, tá? Então, iremos trazer aí alguns desses relatos ao longo desse final de ano para vocês. Quase como uma retrospectiva dos relatos de todos esses anos atrás. Espero que gostem desse formato e vão lá conhecer e se inscrever no canal de cortes também, ok? Ó, beijos para vocês e fiquem aí com os relatos dos cortes. Um, o primeiro relato de hoje vai ser este. Não é de Maledite, mas é de ET. É Natal, mas é de ET. Sei lá. Creio ter visto um ET. Será que era Papai Noel ou era mesmo um ET? Desde então não durmo mais à noite. Vamos ler. Oi, Anne e Matheus. Eu demorei bastante para finalmente decidir vir aqui e escrever essa experiência. O meu nome é Fulano, eu sou de São Paulo, capital, tenho 28 anos, eu sou pai e espero meu segundo filho. Tá. Bom, a razão disso é por eu ter... Ah, não, enfim. Ele tá pedindo para não revelar o nome dele verdadeiro, mas a gente nunca faz isso aqui. Saibam disso, mesmo que vocês peçam, nós nunca dizemos, tá bom? Nunca revelamos nomes. E ele disse que não quer dar o nome verdadeiro porque ele tem vergonha de expor esses acontecimentos e desde quando isso aconteceu, ele sempre foi taxado de doido. Inclusive pela minha própria mãe, na época, e eu creio que ainda hoje. Enfim, tadinho, vamos lá. Era Natal. Como agora? Era Natal, não me lembro bem o ano, mas eu tinha por volta de 12 ou 13 anos de idade. Me lembro bem desse dia, pois a minha família toda estava lá em casa, inclusive o meu primo, que sempre ia em casa nessas ocasiões. Nós tínhamos o costume de roubar pólvora do meu avô e fabricar umas bombinhas com pedra, pólvora e saco plástico. Como onde morávamos era área urbana, os vizinhos ficavam doidos quando começávamos a explodir essas bombas no meio da rua. Prática que não recomendo, ok? Pois é bem perigoso. Naquela época. Bom, naquele dia estávamos meu primo e eu na frente da casa, no quintal, na frente da... É que na minha concepção, quintal é sempre no fundo, sabe? Então tá. Naquele dia estávamos meu primo e eu na frente da casa, no quintal, né? Na frente ali. Eu me lembro que estávamos tentando fazer um canhão para disparar pilhas. Ai, gente, coisa de moleque mesmo, né? Bom, em um determinado momento, meu primo entrou. Foi buscar uns palitos de fósforo que iríamos usar como pavio. E eu fiquei lá sozinho, tentando ampliar a cavidade do bambu. Com uma chave de fenda para que as pilhas pudessem caber certinho ali. Foi então que eu senti essa coisa estranha. Senti um calafrio ou algo parecido. Como era um dia bem quente, o céu estava limpo. Não dava para ver muitas estrelas, pois onde eu morava era bem poluído. Mas uma coisa me chamou a atenção. No horizonte havia uma luz, pequena, porém forte e bem avermelhada. Como eu sempre tive curiosidade sobre essas coisas, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: aquilo é um disco voador!
E eu corri para dentro de casa, chamei meu primo, minhas irmãs e logo todo mundo estava lá fora. Todos viram aquela luz que ficou parada lá por uns 15 minutos. O engraçado era que ela ficava um tempão parada e então se movia lentamente de um lado para o outro, sempre com um brilho bem forte. Ela não piscava como um balão, por exemplo. Inclusive, um dos familiares chegou a dizer que era apenas um balão, tá? Mas não parecia balão, não. No final das contas, ninguém deu muita credibilidade para aquela luz. Inclusive eu mesmo. Depois de alguns minutos, voltei a me entreter ali com o canhão de pilhas. Só que uma prima da minha mãe, não sei bem se é prima, pois eu não conhecia aquela pessoa, ela falou bem alto: "Olha, tá se mexendo mais!" E todo mundo foi ver. A luz veio como se fosse em nossa direção, numa velocidade até que rápida, como a de um avião, quando está passando por cima das nossas cabeças. Porém, não havia barulho nenhum. A luz, então, passou sobre todos nós, parecia estar bem no alto. Eu e meu primo corremos para os fundos da casa, tentando ver para onde ia aquela tal luz vermelha. Dos fundos não dava para ver o céu muito bem, pois havia um quarto lá nos fundos e apenas um corredor estreito. E apenas um pedaço do céu poderia ser visto dali. Foi quando ouvimos o pessoal falando alto coisas como: "Nossa, olha, eu falei, são ETs! Olha, eu sabia que era verdade!" Ouvindo isso, corremos novamente para frente da casa e a luz estava de volta lá, no mesmo ponto de onde partiu. Segundo meu tio, a luz disparou de volta para o mesmo ponto de onde saiu, numa velocidade muito grande, tipo quase instantaneamente. Lógico que eu fiquei com muito medo. Ficamos lá olhando a luz por mais uns instantes, quando ela subitamente mudou de cor, ficando agora meio azulada, depois vermelho de novo, algumas vezes branco, e ficou mudando de cor por alguns segundos, não muito, cerca de 10 segundos, até que a luz sumiu, como se tivesse apagado. Foi nesse momento que eu quase me mijei todo, perdão pela expressão, mas pela primeira vez naquele dia. Foi nesse momento que eu quase me mijei todo pela primeira vez naquele dia. Pela primeira vez naquele dia, hein? Perdão pela expressão, né? Pois a energia elétrica, tanto da casa quanto da rua, acabou. Ficou um breu que não dava para enxergar nada. A escuridão perdurou por meia hora mais ou menos e voltou da mesma forma que havia sumido. No momento em que a luz voltou, o objeto apareceu novamente. Só que dessa vez todo mundo ficou dentro de casa, no maior medo. E eu fiquei lá fora com meu primo, mas preparado para correr a qualquer instante, né? Enfim, a luz ficou ali por mais um tempo e foi se distanciando, até que desapareceu por completo. Depois disso, não voltou a aparecer. E a noite transcorreu normalmente, todo mundo jantou e quando deu 11 horas da noite, mais ou menos, o povo começou a ir para casa. O único de fora que ficou lá em casa foi o meu primo. Como meu avô na época era bem enérgico, todo mundo com idade abaixo dos 15 anos tinha que ir dormir, inclusive eu. Inclusive eu já havia extrapolado o horário. Tomei meu banho, peguei meu Walkman, daqueles de fita cassete, e fui deitar. Eu me lembro bem que estava ouvindo Gabriel o Pensador, quando minha mãe entrou no quarto e disse que eu iria ter que dividir a cama com meu sobrinho, já que o meu primo iria dormir na cama dele, na cama do meu sobrinho. Até aí tudo bem. Eu me deitei nos pés da cama, meu sobrinho era pequeno, então eu pude ter certo conforto mesmo dormindo nos pés da cama. Aí ele fez um esqueminha do desenho de como ficava a cama, assim, dele. A cama, ele aqui, a cama, tipo, uma cama aqui, outra aqui, a janela e a porta do quarto. Tá, deixa eu só reproduzir, mostrar aqui pra vocês. Que ele era mais ou menos assim. A cama era assim, num canto da parede era a cama
que acho que o primo dele tava. Nessa cama era a cama que ele tava dividindo com o sobrinho. No meio uma janela e a porta aqui. E dessa janela você viu o jardim e uma árvore lá. Bom, vamos lá. Voltando aqui ao relato. Então ele anexou esse desenho só para mostrar a posição da cama, para que entenda melhor, mas eu vou explicar também. No quarto dormíamos eu e a minha mãe. As camas ficavam paralelas uma à outra e no meio ficava a janela. Era uma janela bem grande que dava para o jardim da casa e nesse jardim tinha uma amoreira cheia de folhas, bem densa por sinal. No caso, eu fiquei virado de frente para a janela. E como estava bem quente naquele dia, a janela estava escancarada. Depois do jardim tinha o muro da casa. O jardim não era muito grande, mas era bem denso por conta da folhagem da árvore. E entrava bastante luz da rua, pois na frente de casa tinha um poste de iluminação. A minha mãe dormiu, já havia se deitado antes, e quando eu fui me deitar já estava dormindo. Ela e meu sobrinho que estava no meu lugar. Ela e meu sobrinho que estava no meu lugar. Eu fui lá e me deitei nos pés da cama. Peraí, não era o primo que estava na cama, era a mãe dele? Enfim. Eu fiquei deitado ali ouvindo música quando senti aquela mesma sensação estranha que havia sentido mais cedo. Eu estava entretido com a música, literalmente viajando nas letras, quando eu olhei para a parede. E como eu estava deitado de lado, virado para a parede, eu vi que estava claro. Meu quarto estava todo escuro e estava tudo bem quietinho. Então eu olhei para a parede e vi aquela luz e pensei, ué, já amanheceu? Foi quando eu me virei e me sentei na cama para ver o horário do despertador. Tava escuro e eu não enxergava direito, então sentado na cama, eu me inclinei um pouco mais para frente para poder enxergar os ponteiros. Meu despertador era daqueles que tinha que dar corda, sabe? Sei. Foi nesse momento que eu senti o maior pavor da minha vida. Eu olhei pela janela e vi uma coisa, escura demais para ser o tronco da árvore. E fiquei ali, virando a cabeça em diferentes ângulos para tentar entender o que era. Quando de repente, do nada, aquela coisa deu acho que um passo e eu pude ver toda a silhueta. Tinha um corpo esguio, bem fino mesmo, parecia usar uma roupa toda preta. A cabeça era grande e branca, desproporcional ao corpo. Não era a cabeça que era grande, sim, acho que o corpo é que era pequeno. Eu não vi boca nem nariz, mas vi os olhos, grandes e negros. Pareciam até que refletiam a luz. Eu entrei num estado de pânico. Eu não sei bem como descrever o que eu senti. O medo foi tanto. Eu sentia que o meu coração ia explodir. Eu senti uma pressão no rosto, como se tivesse saindo sangue pelo meu nariz. Instantaneamente, eu tentei chamar minha mãe, que estava na cama ao lado. Ah, era a mãe dele que estava na cama ao lado. A voz não saiu. Acho que o primo dele dormiu, então, no quarto, na outra cama, enfim, não sei. Eu tentei chamar minha mãe, mas a voz não saiu. E em meio ao pânico, eu me deitei e virei para a parede, cobri a cabeça com a coberta e com a almofada que eu estava usando. Só depois de alguns segundos eu consegui gritar. E eu gritava mesmo. Até tentei empurrar o meu sobrinho, que veja só, era mais novo do que eu, tadinho, para ver se ele acordava no pânico, com aquele medo todo. Eu simplesmente não raciocinava bem. E eu gritei muito, mas nada de ninguém acordar. Eu mal conseguia respirar. Eu tenho problemas respiratórios e só respiro pela boca. E como eu tremi, então conforme ele gritava, ele não conseguia respirar. Como eu tremia muito, ficava difícil respirar. Ficava respirando de pouquinho em pouquinho. Eu não criei nenhuma coragem. Depois de vários minutos ali, me cagando de medo, eu resolvi que eu ia dar um pulo da cama. Eu então criei alguma coragem, não criei. Eu então criei alguma coragem e depois de vários minutos ali, morrendo de medo,
resolvi que eu ia dar um pulo da cama, gritando, e ia sacudir a minha mãe, para que ela visse ou ajudasse de alguma forma. E eu ensaiei e fui, mas não foi bem como eu esperava. Assim que eu me virei e sentei na cama, veio aquela sensação de hesitar. Eu não consegui levantar num pulo. Foi aí que acabou para mim. Eu estava sentado na cama e aquela coisa ainda estava lá, parada, me olhando. Eu tremia muito. Cheguei inclusive a urinar nas calças. Eu suava demais, eu senti muito frio e aí aquela coisa veio para mais perto da janela. Assim, parece que deslizou até a janela. Não como se estivesse dando passos, sabe? Foi como se tivesse simplesmente deslizado ali para a janela, bem perto. Olha, eu acho que eu só não desmaiei por estar, sei lá, com medo demais. Mas eu senti um leve apagão. Enverguei os olhos e me joguei de volta debaixo das cobertas. Eu tremia demais, eu fiquei todo ensopado de urina. E por uma pequena fresta nas cobertas eu conseguia ver a parede iluminada por aquela luz. Eu não sei dizer se era azul, mas era uma luz clara, que parece ter se intensificado quando aquele troço chegou perto da janela. E eu fiquei ali, esperando o pior. Eu pensava, aquela coisa vai entrar aqui, eu vou sentir a mão dessa coisa em mim. E eu nem sabia o que poderia acontecer. Eu pensei que, sei lá, eu poderia até morrer de medo, literalmente. Aí eu fiquei lá. A música que eu ouvia não tinha parado. Eu não tinha removido os fones de ouvido. Eu estava escutando a música. A festa da música Tupiniquim. E por algum motivo eu fiquei irritado com aquela música. E eu pensei, cara, eu vou morrer. E tinha aquela sensação estranha. O ar parecia ter estática. Alguma corrente elétrica, eu não sei dizer. Eu sei que eu ficava vendo aquela luz na parede e pela segunda vez eu tomei coragem e resolvi olhar de novo. Quando olhei para a janela, aquele ser não estava mais ali. E não sei dizer para onde foi, mas eu ouvi um barulho grande lá de fora. Parecia a porta de casa. Parecia que aquele troço estava tentando forçar a porta. E eu me encolhi novamente. Me cobri e fiquei ouvindo os barulhos. Foram cerca de 5 ou 6 pancadas bem fortes, como se fosse um barulho de marreta, sabe? Era alto. Aí de repente parou. E eu pensei, é agora, ele entrou, eu vou morrer, vou ser levado. Só que como último recurso eu ainda tentei voar até a cama da minha mãe. E quando me levantei, no maior pulo, eu olhei pela janela e estava de dia. No relógio marcava 7 e pouco da manhã. Dava para ver os raios de sol. Dava para ouvir os pássaros cantando, como se eu tivesse acabado de acordar. Mas eu tenho certeza absoluta que eu não dormi. Primeiro que eu nunca fui de pegar no sono assim, né? Assim que deitava, nunca dormi. Segundo que o Walkman ainda estava rodando. Lógico que eu só fui pensar nessa do Walkman anos depois. E a fita cassete, para depois que chega no fim, aí tinha que virar manualmente e dar play de novo, sabe? Então, se ela estava tocando ainda, enfim. Eu acordei minha mãe e eu ainda tremia. Eu estava todo mijado. Minha cama toda tinha xixi. E eu tentei contar para ela, mas eu não conseguia. Lembrando que ele tinha cerca de 13 anos na época, né? Tadinho. E eu tentava... E eu tentei contar para ela, mas eu não conseguia. Eu não conseguia começar a falar. Foi difícil. Só na tarde daquele dia que eu consegui então contar. E mesmo assim, bom, eu pensei que iriam ao menos tentar entender. Mas no ato, já começaram a zoar da minha cara. Eu fiquei um tempão sem falar sobre o assunto. Tentei falar para alguns amigos meus, e isso já faz uns 2 anos, e me perguntaram o que eu havia fumado. A única pessoa que de certa forma não zoou comigo foi a minha esposa, que simplesmente ouviu e disse algo do tipo, isso é assustador mesmo, hein? Hoje em dia eu desenvolvi uma coisa, não sei, eu simplesmente não consigo mais dormir à noite. Com medo de acordar de madrugada.
Eu já tive, depois daquilo, algumas experiências estranhas, onde eu acordava no meio da madrugada e sentia que tinha alguma coisa no quarto, e isso que eu digo é coisa recente. Eu arrumei um emprego como designer e editor. Trabalho à noite. Me traz tranquilidade por eu estar acordado no momento. Eu tenho que estar alerta, por mais ridículo que isso soe. Agora, com a minha filha, que tem 3 anos, eu durmo cerca de 4 a 5 horas por dia. Isso quando eu tenho sorte. A minha esposa trabalha fora, no horário de gente normal. E eu fico em casa, olho minha filha durante o dia e à noite eu trabalho. Tudo tem sido bem difícil. Falta de concentração, enfim. Eu tô tentando me tratar de alguma forma. Eu tô escrevendo isso por alguns motivos. Primeiro, que eu precisava desabafar. De alguma forma, eu precisava desabafar de alguma forma e sem ser ridicularizado. E segundo, para que outras pessoas compartilhem dessa experiência e que fiquem atentas. Eu simplesmente vivo de guarda o tempo todo. O meu pequeno escritório fica na edícula, nos fundos da minha casa atual, e eu confesso que às vezes eu tenho receio de entrar em casa, pois para passar para a porta de casa eu tenho que atravessar o quintal dos fundos, e fica a céu aberto. Sei que pareço bem ridículo, mas já me sinto melhor de alguma forma, apenas por contar isso. Agradeço desde já, quero dizer que adoro o trabalho de vocês, realmente admiro muito e desejo que cresçam e tenham muito sucesso, mais do que já têm. Obrigado. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Não precisa se sentir ridículo, não, a gente conhece várias histórias. Tem uma menina aqui que escreveu... Que já foi também, já teve experiências, inclusive, só que ela se lembra então, não querendo te assustar, mas né, teve esse lapso de tempo. O cara tava lá na janela, mas assim, ficou meio que um trauma. Talvez você tenha sido abduzido, não sei, mas não, eu acredito, cara, acredito. Tem muitos casos. Tem casos que a pessoa vai, eu acho que fisicamente, e tem casos que a pessoa vai no astral. Tem uma menina que ela contou uns relatos pra gente, mais de um até, que ela ia de forma astral. Ela era, tipo, abduzida no astral. Falei, cara, isso pode acontecer também? Tipo, os ETs podem te levar também no astral? E aí ela... Só que ela lembra. Agora eu tô lembrando de uma coisa aqui que eu não sei se foi contado a mim ou se eu vi na TV. Agora eu fiquei confusa. Não sei, eu vou falar aqui pra vocês, depois vocês me dizem aí se isso foi um relato que eu contei ou se foi alguma coisa que eu assisti na televisão. Que a cabeça já tá confusa, né? Não, é só um trecho assim que ela tava na cama dela, ela sentiu o corpo dela levantar na cama, tanto que ela viu o ventilador ali de teto em cima dela, e ela começou a segurar nas pás do ventilador, porque alguma coisa puxava ela pra, não sei se pela janela ou o que, ela segurou nas pás do ventilador, e só que aí não deu, sei lá, e ela se arrastou e foi levada. Aí aconteceu as coisas, não sei o que, e aí ela acordou na cama dela. Ela falou, e agora? Aí ficou naquela, peraí, será que isso foi sonho? Foi sonho, não foi sonho? Foi sonho, não foi sonho? Aí ela teve a ideia de olhar no ventilador. No que ela, acho que subiu na escada pra olhar, ela viu a marca das mãos arrastadas nas pás. E aí ela teve certeza que então não foi sonho. Aconteceu. Né? Porque mesmo você ia conseguir voar e pegar no ventilador por sonambulismo, né? Agora me diga, eu assisti isso em algum lugar, gente? Foi algum filme, alguma série que contava casos desse tipo? Ou foi um relato que eu contei? Eu não sei. Eu não sei agora, fiquei confusa. Mas muito interessante. Eu acho que é da série Eu Vi, não é não? É na série Eu Vi ou alguma outra série que tem uns ETs? Tem alguma outra série que tinha uns ETs que a mulher via lá ao longe? Sério, acho que é desse seriado. Mas eram histórias reais. Não é?
Ela olhava ao longe, lá apontava os ETs num sítio. Ai, gente, eu tô confusa agora, não sei mais o que eu conto, o que eu assisto, porque na minha... Conforme eu vou contando o relato, eu vou vendo um filme aqui dentro também. Não sei se com vocês é assim, mas eu vou... Quase que eu vou assistindo o relato. E depois eu não sei mais se isso tá na minha mente porque eu li ou porque eu assisti em algum lugar. Enfim, cara, mas sinta-se à vontade, tá? Aqui você está no meio das pessoas que acreditam. É lógico que a gente também, né? Dependendo do... A gente fica meio que, não sei, né? Eu não conheço a pessoa. Não sei se ela tá falando a verdade ou não tá. A gente confia, né? Mas essas coisas acontecem, não é só com você, só que assim, você tá tendo um problema por conta disso. Então, talvez seria legal, acho que você disse que já tá procurando ajuda pra isso, né? Esse trauma, essa coisa aí de medo de dormir ou de passar por um lugar. E como que é passear à noite? Você passeia à noite a céu aberto com a sua família ou evita isso também? Então, algum tipo de tratamento, até de repente procurar uma equipe especializada nesse assunto ufológico. Acho que lá também com essa equipe você pode se sentir mais à vontade para trocar experiências com pessoas que passaram por isso também, entendeu? E talvez até receber ajuda dos profissionais que lidam com esses casos de abdução. Não que você tenha sido abduzido, mas vai que, né? Agora eu não lembro quem que é o grupo que ajuda os abduzidos, essas pessoas, assim. Se alguém souber aí que tá assistindo, por favor, escreve, manda um e-mail, que qualquer coisa eu encaminho pra ele aqui, tá bom? Mas é isso, então na noite de Natal, o que que ele viu? Um ET, Grey. Foi Papai Noel que levou? Não foi, foi um ET. Levou não sei se ele foi levado, mas... gente, assim, o pânico é grande nessas situações. Os relatos são sempre de, né, susto. Muito. Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Eu vi Papai Noel. Que nos conta esse relato diz que não fala muito nesse assunto, porque a mãe dela diz que quanto mais você falar sobre isso, mais vai atrair essas coisas. Ela diz que é difícil de acreditar nessa história, mas na noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro de 2006, quando ela tinha 10 anos de idade, alguns parentes foram passar o Natal lá na casa dela, e ela, como uma boa gordinha, diz aqui, comeu pra caramba naquele dia. Mas também brincou bastante. E aí bateu o sono e ela resolveu dar um cochilo, dormir um pouco para ela poder acordar de novo e passar a meia-noite com os adultos e comer mais um pouco. Quando ela se deitou para tirar o cochilo, lá ela disse que não se sentiu muito bem, mas ela achou que é porque ela tinha comido muito. Mas enfim, acabou pegando no sono e aí ela teve um sonho, que é um sonho que ela já tinha tido a noite anterior. Então esse sonho estava se repetindo. E no sonho ela via um Papai Noel andando por entre as roupas do varal ali da casa dela. Só que no momento em que ela ia ver o rosto do Papai Noel, esse sonho acabava e ela acordava. Na noite anterior foi assim e naquela noite, no Natal, também foi assim. Ela não conseguiu ver o rosto do Papai Noel. Aí ela acordou e voltou pra festa lá, no meio dos adultos. Então, depois de comer mais um monte, ela foi pra cozinha ali pra lavar a mão, que fica do lado da lavanderia, onde tá o tal varal do sonho. E assim que ela lavou a mão, tava voltando ali pro quintal, quando ela escutou um psiu, psiu, ho, ho, ho. Ela disse que até achou que fosse o padrasto dela dando um susto nela, porque ele já tinha até feito isso um pouco antes dela ir dormir. Mas aí quando ela olhou pra lavanderia, ela viu assim, só uma calça vermelha e uma bota. E fosse o que fosse aquilo, disse pra ela: se aproxime, tem um presente pra você. Ah, sai daí, Beto, não vai me assustar mais uma vez, não. Então essa coisa saiu de trás das roupas no varal e disse: não sou seu padrasto, sou alguém que veio te presentear. Ela conta que a hora que ela viu aquilo de corpo inteiro, ela ficou totalmente paralisada. Porque não só toda a roupa dele era vermelha, como toda a pele dele era vermelha.
Mas diz que fora a cor da pele, nada naquele homem era anormal. Ele era um homem normal, magro. Mas daí ela olhou pra trás pra chamar alguém que estivesse passando ali naquela hora, né? Porque afinal aquilo ali era meio estranho. Mas assim que ela se virou assim pra ver se alguém tava vindo que ela ia chamar, aquilo já disse: Não adianta chamar ninguém, só me verá quem eu quiser que me veja. Você não vai pegar o presente que eu te trouxe? Aí diz que ela colocou aquele ser no lugar dele. Eu não te pedi nada e minha mãe me ensinou que eu não devo aceitar coisas de estranhos. E vai embora daqui. Aqui é minha casa e você não foi convidado. Diz que aquilo deu de ombros, se colocou novamente atrás das roupas no varal e aí ela pôde se mexer de novo, porque até então ela estava paralisada, ela não conseguia sair do lugar. Porque durante todo aquele tempo, ela só conseguia falar, né, mexer a boca, os olhos e a cabeça. De resto, ela estava paralisada. E assim que ela saiu da lavanderia, ela viu a mãe dela ali, puxou a mãe dela pelo braço até o local ali do varal, disse que ela tinha visto o Papai Noel ali naquelas roupas, mas a mãe dela disse que era tudo fruto da imaginação dela e que ela já estava bem velha, assim, para acreditar nessas coisas, né? 10 anos acreditando nisso ainda. Bom, ela termina dizendo que ela chamou aquilo de Papai Noel porque afinal era Natal, sei lá, mas na verdade para ela aquilo podia ser tudo, menos um Papai Noel. Galera, ele tinha as roupas vermelhas e a pele vermelha também, mas ele se apresentou fazendo ho, ho, ho e disse que trouxe um presente pra ela. Que era aquilo, um espírito tirando sarro do Papai Noel? Ou aquele era o Papai Noel e a gente não sabe? Sei lá, bicho estranho. Mas já está no Natal esperando o bom velhinho, aparece um capeta vermelho na tua frente. Capeta não, né? Porque era vermelho, mas era um homem vermelho. Que aquilo? Alguém já viu isso? No Natal? Deixa aqui nos comentários ou manda o seu relato pra gente. Se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um lugar à mesa para Jesus. A moça que nos conta esse relato diz que a irmã dela, quando tinha entre 4 e 5 anos de idade, desenvolveu uma mania bem estranha. Tudo que a irmã dela fazia para 2 pessoas. Se ela ia brincar, pegava brinquedo para 2 pessoas. Se ela ia desenhar, 2 folhas e 2 canetinhas. Se ia comer, pedia para a mãe colocar mais um prato na mesa e sentava na pontinha da cadeira, quase caindo. E comia assim mesmo, de boa. E todo mundo falava que era a fase do amigo imaginário, que ia passar, que era para deixar ela livre, que uma hora ia acabar. Era normal. Um certo dia, durante o almoço, ela estava quase caindo da cadeira, né? Como ela disse, ela sentava na pontinha. E a mãe dela disse para a irmã: Filha, senta direitinho na cadeira, você vai acabar caindo. Senta direito para comer. E ela respondeu: Eu não posso, mamãe. E a mãe dela, sem levar em consideração o amigo imaginário, que mesmo a moça que nos conta esse relato, tendo 7 anos na época, ela sabia que era o motivo dela sentar na pontinha da cadeira era o amigo imaginário. Mas a mãe dela, ignorando isso, disse: Senta direito, menina, eu tô mandando. E a irmã dela, bem triste, se manteve na pontinha da cadeira que ela estava sentada e respondeu: Eu não posso, mamãe, eu tenho que deixar um espacinho para Jesus sentar também. Ô, minha gente, ela diz aqui, o amigo imaginário dela era Jesus! Se bem que ela diz que hoje tem um entendimento melhor sobre espiritualidade. E ela não acredita que fosse talvez Jesus Cristo mesmo ali. Poderia ser um espírito que se apresentou ali com o nome de Jesus. Poderia ser alguém que parecia com o Jesus que ela conhecia. Afinal, ela diz que na casa dela tinha muitas imagens de Jesus pela casa porque eles eram católicos. Ou poderia ser até o anjo da guarda dela, que ela acabou associando com Jesus. Vai saber! A única certeza que ela tem nessa história é que realmente algum espírito acompanhava a irmã dela nessa fase. Ela via e interagia o tempo todo. E provavelmente era um espírito adulto. Vi o coelhinho da Páscoa no Natal. Tava meio fora de tempo. Fala, seu coelho, espera só mais um pouquinho, tá? Não tá do tempo. Mas vamos lá. Eu vi o coelhinho da Páscoa no Natal. É uma moça que nos conta. Aqui vou contar um acontecido estranho na minha vida.
Eu era pequena, tinha por volta de 5 anos. No Natal, a família toda estava reunida numa festança e a sala da casa onde estávamos tinha um vitrô grande. Na frente do vitrô, encostado na parede, tinha um sofá, que estava de costas para esse vitrô. Todos os familiares se encontravam sentados no sofá, menos eu, que estava sentada na parede contrária, virada de frente para o vitrô. Dessa forma, ninguém, além de mim, estava olhando para esse vitrô. De repente, eu vi o coelhinho da Páscoa. Na verdade, era uma fantasia que os meus pais tinham de coelhinho. Eu vi essa fantasia ou alguém fantasiado passar pelo vitrô, olhando para mim e fazendo sinal de silêncio. E então eu gritei: "Olha, o coelhinho da Páscoa existe e acabou de passar!" Quando o coelhinho sumiu, todo mundo se virou, mas ele já tinha sumido. Bem, desde então, acredito em coelhinho da Páscoa. Pode até ser ridículo uma pessoa de 26 anos acreditar no coelhinho da Páscoa. Mas fazer o quê, né? Eu vi. A questão é que aquela aparição ajudou a melhorar o clima da festa, sabe? Pois o meu tio tinha bebido demais, ou seja, ele começou a causar. E essa é uma lembrança não convencional, mas é muito feliz. Bom, peraí, então era Natal e aí passou esse... Na verdade, então, não era o coelho... Na verdade, era uma fantasia de coelhinho da Páscoa, é isso? Era uma fantasia de coelhinho que os seus pais tinham. Então é uma coisa que existia, não era ninguém que estava fantasiado realmente ali no momento. E por que que aquela aparição usou da fantasia que os seus pais tinham? Por que será que aquilo apareceu naquele momento no Natal? Tipo, será que era uma coisa que no fundo sabia que aquilo te fazia feliz? Aquilo iria tranquilizar o momento? Não sei por que não o Papai Noel, né? Porque o coelhinho? Eu não sei, mas se não me engano já teve um outro relato em alguns anos atrás aí que também a moça viu o coelhinho da Páscoa no Natal. Eu acho que ele é meio ansioso, o coelho. Mas vamos lá. Esse daqui. Vamos para mais um relato de Natal. Presente de Natal inesperado. Ana, boa noite. Este será meu segundo relato e é bem pequenininho. Morei a vida inteira em um mesmo prédio e por isso meus pais sempre se relacionaram bem com os vizinhos, tendo-se em vista que o tempo de convivência é muito grande. A minha mãe tem amizades fortes com algumas vizinhas. Dentre elas, havia uma em especial chamada... são nomes trocados, tá? Chamada Ariel. Essa vizinha era uma senhora muito simpática e bondosa, que sempre tratou a minha mãe como uma filha e a mim como a sua neta. Infelizmente, Ariel adoeceu quando eu ainda era criança. Ela foi diagnosticada com um câncer no pâncreas e seu tempo de tratamento acabou sendo curto, pois ela não resistiu por muito tempo. Ariel faleceu perto do Natal. Foi uma experiência muito dolorosa para minha mãe perder uma amiga tão querida, principalmente tão próximo de uma data especial como essa, em que Ariel sempre nos visitava no dia 24, trazendo um presente para mim. Ela nunca se esquecia de mim. Na noite de Natal, então, eu fui para a casa da minha avó materna e na hora dos presentes, uma tia-avó, com a qual eu nunca tive intimidade, me entregou um pacote. O que me surpreendeu foi receber o presente de alguém que nunca havia me presenteado antes. Ela não somente nunca tinha me dado um presente, como também não presenteou nenhum outro sobrinho neto. Éramos exatamente 10 primos na época e eu fui a única a ganhar um presente dela. Não abri na hora, pois nossa tradição era abrir antes de dormir. Portanto, esperei até chegar em casa para descobrir do que se tratava o meu inesperado presente de Natal. Quando finalmente chegou a hora, eu me deparei com uma camisola. Era uma gracinha, tinha o desenho de um anjinho.
E assim que a minha mãe estendeu a peça de roupa para observá-la melhor, percebemos que na etiqueta estava escrito um único nome: Ariel. Eu não tinha muita maturidade para me impressionar tanto com a situação, mas a minha mãe se emocionou muito e tem certeza até hoje que aquele foi o presente de Natal que a Ariel não pôde me dar pessoalmente. Espero que tenha gostado do meu relato e quando puder, leia o meu primeiro que escrevi. Tá, será que eu já li esse aqui? Então, ela sempre presenteava no Natal. O que foi estranho é que nunca aquela tia lá que deu... Nossa, esse aqui é longo. Nunca tinha dado nenhum presente. E aí deu e na etiqueta só tava escrito o nome daquela senhora, como se ela tivesse arranjado um jeito, tivesse dado... E a camisola ainda tinha um anjinho, um anjo e aquele nome que era daquela senhora. Olha só. Ah, gente, né? Não é só coincidência. O Homem Fantasma e seu cachorro na estrada. Oi, Ana, meu nome é Fulana. O relato que vou contar aconteceu com a minha mãe quando ela ainda era menina. Os nomes estarão trocados. Iniciarei o relato explicando um pouco sobre o lugar onde o relato se passa. Depois deixarei a narração da minha mãe para que ela explique como ocorreu. Ok. A minha mãe nasceu na área rural de uma cidadezinha chamada Jacupiranga, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Meus avós eram de centro espírita e a minha mãe, em sua juventude, também frequentava, junto com os pais. Meu avô era membro da mesa e ajudava nos trabalhos de doutrina. Desde muito nova, ela soube do dom do meu avô, herdado pela minha mãe e que eu herdei dela também. Nós temos um grau de mediunidade, já vimos muitas coisas ditas como inexplicáveis, e de todos os relatos que a minha mãe conta, esse é o que mais marca ela. Porque dos que viram aquilo, só ela está viva. Os meus tios eram crianças muito pequenas, então não se lembram de nada. Bom, agora a partir daqui é minha mãe quem passará a relatar. Então agora quem conta é a mãe dela. Era uma véspera de Natal. Na época, fazia-se festa no centro espírita para as crianças. Eu tinha uns 7 anos. Isso foi por volta de 1971. Estávamos eu, minha avó, minha mãe, minha irmã de 3 para 4 anos e o meu irmão de 2 anos. Era uma estrada municipal. Na época era de terra batida e como é área rural, normalmente era muito escuro. Da minha casa até o lugar onde ficava o centro espírita dava uns 4 quilômetros. Íamos e voltávamos a pé. Nessa véspera de Natal, meu pai não pôde ir conosco, pois tinha que trabalhar no dia seguinte. Fomos normalmente pela estrada. Aproveitamos a festa e saímos para voltar para casa umas 11h40 da noite. Era noite de lua cheia e vínhamos pela estrada conversando como sempre fazíamos. Minha mãe e a minha avó de mãos dadas com os meus irmãos menores e todos andando bem devagar para acompanhar o passinho deles. Então nós ouvimos um barulho de sino que vinha pela estrada na nossa direção. Eu lembro que a minha mãe nos alertou: saiam da estrada porque os bois do senhor Zé estão soltos. O senhor Zé era um criador de bois que sempre deixava os seus bois soltos pela estrada. E sabíamos quando ele estava por perto, porque o senhor Zé colocava sinos em seus pescoços para eles não se perderem. Saímos do meio da estrada e seguimos rente ao mato esperando a boiada passar. Só que para nossa surpresa, o que veio não foram os bois, mas sim um homem, muito alto. Tão alto que não conseguíamos ver o seu rosto. No sítio, normalmente todos se conhecem e se cumprimentam na estrada, mas ninguém falou nenhum boa noite. O homem estava todo vestido de branco e ao seu lado tinha um cachorro enorme,
com mais ou menos 1,20 m de altura, também branco e peludo. Não tinha como ser um cão de raça, pois nem na cidade tinha dessas coisas, muito menos, nem ao menos luz elétrica tinha naquela região, e até um puta cachorro de raça daquele jeito. O sino que ouvimos estava preso em uma coleira no pescoço do cachorro. Eles passaram ao nosso lado calmamente e seguiram sentido contrário ao nosso. Não ousamos parar, nem olhar para trás. Aos poucos, o som do sino desapareceu. Minha mãe pegou meu irmão de 2 anos, colocou nas costas e sumiu na frente. Minha avó, como era muito de idade, não conseguia andar muito rápido, nem a minha irmã, que também era pequenininha. Então, segui junto a elas, devagar, e a minha mãe parava lá na frente de vez em quando para gritar para a gente ir mais rápido. Chegamos em casa mais ou menos 1h30 da manhã. Minha mãe, aflita, contou tudo para o meu pai, mas eu nem cheguei a ouvir a conversa. Depois também ninguém nunca mais tocou no assunto. Sempre que tentava conversar sobre isso, ela dizia: não vamos falar disso, pois ela morria de medo. Depois disso, continuamos a fazer esse caminho várias e várias vezes, mas nada mais aconteceu. Hoje a minha avó e a minha mãe não estão mais entre nós. E como meus irmãos eram muito pequenos, nem sequer lembram. Só eu lembro e posso relatar o ocorrido. Já havia histórias naquela época sobre essa altura da estrada ser assombrada, pois ficava próximo a um morro muito conhecido por ser assombrado, mas nós nunca tínhamos presenciado nada. Bom, Ana, me chamo Fulana, conheci o canal pela minha filha Beltrana. Nós sempre assistimos seus vídeos juntas, temos tantos relatos de aparições, casa mal assombrada, possessão, visagem, sonhos com lugares em que nunca estivemos, enfim, relatos para outros relatos. Gostamos muito do seu canal, adoraríamos que contasse o meu relato. Beijos e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Então, homem de branco, muito alto, tanto que não dava nem para ver o rosto, nossa, com um cachorro enorme do lado. Com um cachorro com sino no pescoço. Gente, é uma visagem isso aí mesmo. É um negócio, sei lá, esquisito, né? Um homem de branco ainda. Natal no sítio do meu tio. E é um moço que nos conta. Era Natal. E a minha família inteira ia para o sítio do meu tio para comer, festejar e conversar. Mas vivemos uma onda de... Deixa eu só deixar mudo aqui. Mas vivemos uma onda de eventos sobrenaturais durante essa época do ano. Bom, era manhã do dia 24 de dezembro de 2011. Eu e meu irmão estávamos na frente do sítio conversando coisas quando ouvimos uma voz vindo de dentro do sítio. O que vocês estão conversando? Mas não era uma voz normal, era uma voz distorcida, como se ficasse fina e ficasse grossa à medida que falava, sabe? E eu e o meu irmão corremos para dentro da sala, que era onde todos estavam. O que aconteceu, menino? Nós nem conseguimos falar direito. Alguém falou com a gente, falamos, um espírito. No entanto, eles ignoraram. Na noite do mesmo dia, nos reunimos para jantar. Foi quando o som de facas e garfos foi interrompido por um grande estouro. Era o extintor de incêndio que havia estourado. O mais interessante era que o extintor não espocou, ele foi amassado. Tinha o formato de uma mão bem grande no amassado do extintor. Minha avó, que era espírita, afirmou: são os escravos da senzala. Eles não querem a nossa presença aqui. Todos nós ficamos assustados, paramos de comer por um tempo e alguns até perderam o apetite. De madrugada, todos fomos dormir. Mas eu e meu primo ficamos acordados. Todos foram dormir, mas eu e meu primo ficamos acordados para assistir um filme de terror. Quando deu 3 da manhã, os eventos sobrenaturais voltaram. A porta de ferro que ligava a área e a sala ficou fazendo rangidos assustadores
E quando o filme começou, a tela congelou por uns 10 segundos e começou a chiar muito alto. Foi como uma explosão. Assim? Daí a televisão desligou. Aí a gente ficou espantado e fomos dormir assombrados. No dia 25 de dezembro, no Natal, não aconteceu nada. Minha avó disse que era porque os espíritos se acalmaram. Não, minha avó disse que é porque os espíritos se acalmavam em período de Natal. No último dia de visita, no dia 26, estávamos esperando os nossos pais do lado de fora do sítio para ir embora. Estávamos próximos ao carro, que estava com as portas abertas. E enquanto nós conversávamos, e vale lembrar que não estava ventando, a porta do carro fechou sozinha. Eu olhei assustado e vi uma mão no vidro. Pelo lado de dentro, na porta da frente do carro. Só uma mão. Nós, espantados, corremos de volta para dentro do sítio. Quando voltamos com os nossos pais, em cima de onde a mão tinha estado, estava escrito: "Deixe-nos em paz". Meu pai falou que era besteira e que estávamos inventando coisas. Não acreditou na gente. Bom, ignoramos e fomos embora. Aquele Natal foi o mais assustador que eu já tive. Então ali tinha espíritos que não queria ninguém por ali. Hein? Ainda bem que eles se acalmam no Natal. Imagina no Halloween, que jeito que fica ali. Bom. Agora aqui vai um relato que, assim, não é de Natal, no Natal, mas aconteceu próximo, assim, foi em dezembro. E é bonito até, também, né? A luz no cemitério. Pode ler tranquilo, os nomes já estão trocados. Oi, Ana, me chamo Fulana. Você tá trocado, ver se eu falo Fulana. Tenho 19 anos e vou contar o que aconteceu na tarde do dia 12 de dezembro de 2018. Agora, gente! Foi agora, quando eu estava no cemitério. Na tarde de terça-feira, eu estava em casa, entediada, então tive uma ideia. Vou ao lugar mais tranquilo que existe, ou seja, o cemitério. Depois de ter terminado de fazer o que eu tinha que fazer em casa, mandei mensagem pro Caio e fui pro cemitério. Caio é amigo dela, acredito. Entrei lá, fui até o túmulo que eu ia levar flores, lindas rosas brancas. Então as coloquei no túmulo, fiz uma oração para aquela alma e quando abri os olhos eu vi o Caio me observando ali entre os túmulos. Terminei a oração, fui até ele e pude perceber que ele estava chorando, porque ele perdeu a mãe muito cedo e quando ele entra no cemitério ele sente um aperto no coração. Abracei ele bem forte e depois de consolá-lo, fomos andar um pouco lá dentro. Caio sentiu algo cair em sua nuca e me pediu para ver o que era. Então vi que era água. Não era suor, porque ele não estava suando e nem estava chovendo. Parecia uma lágrima, como se alguém tivesse chorado no ombro dele. Então, do nada, começou um vento que assoprava e fazia até barulho. Fazia um barulho assustador, que me fez ficar com medo e sair de lá do cemitério. Saímos e fomos para a pracinha que tem em frente a esse cemitério e ficamos conversando, quando do nada surgiu uma luz do lado de dentro dos muros do cemitério. Era uma luz branca que começou fraca e foi ficando mais forte cada vez que olhávamos para ela. E do mesmo jeito que aquela luz apareceu, ela também sumiu. Não sentimos medo, mas sim uma paz muito grande. Mas depois que fomos embora de lá, ficamos tentando encontrar uma explicação para o que havíamos visto ali, mas não encontramos nenhuma. Ana, esse foi o meu relato. Desculpa se tiver algum erro. Feliz Natal e um ano novo cheio de luz, abençoado por Deus. Beijos para você e para o Matheus. Obrigada, um beijo. Será que era a mãe dele? A mãe dele estava enterrada ali? Essa luz seria alguma coisa para dizer, né? Algo do tipo, eu tô aqui, eu tô bem, alguma coisa assim.
Próximo relato. Os sapatinhos da janela. Ai, minha mãe deixava sapatinho na janela. Sabe o que minha mãe ganhava no Natal, quando era criança? Bala e pirulito. Era isso. Esse era o presentão de Natal. Bom, eu lembro... É uma moça que nos conta. Eu lembro que eu era bem pequena quando isso aconteceu. Na época, eu deveria ter entre uns 2, 3 ou 4 anos. Eu morava em uma casa simples e pequena, mas bem aconchegante. Eram 2 casas em uma, sendo que a minha tia morava na outra parte. As casas se separavam praticamente por uma porta. Como eu era pequenininha e ainda não estava na creche, nada, minha avó tomava conta de mim enquanto minha mãe e meu pai trabalhavam. O Natal estava se aproximando e eu estava bem animada, pois meu aniversário também estava perto. Estava no quarto da minha mãe conversando com a minha avó sobre o Natal e sobre uma musiquinha que eu aprendi. A música é um pouquinho famosa, eu acho. Ela é bem assim. Deixei meu sapatinho na janela do quintal, Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Eu não sei como que é o ritmo dessa música, pessoal, mas essa é a letra. Acho que a Simone canta essa música. Mas vamos lá. Eu fiquei cantando essa musiquinha e minha avó me acompanhava. Passou um tempinho e eu acabei dormindo. No quarto da minha mãe, a cama ficava logo depois da janela do quarto. Nessa janela só dava para ver o quintal, que era uma área pequena de concreto e um muro alto. Não dava para ninguém de fora entrar lá sem fazer barulho ou ser notado pela minha avó ou pela minha tia. Quando eu acordei, lembro de me levantar bem devagar. Olhei direto para a janela, quando me espantei, pois tinha um par de sapatinhos lá. Aqueles bem retrô ainda, parecendo os sapatos da Alice do País das Maravilhas. Bem lustradinhos e bem pretinhos, assim, de verniz, sabe? Eu não entendi, porque eu não tinha nenhum sapato preto daqueles. Eu só tinha sandálias rosas, amarelas, brancas e um tênis, nada preto. Eu lembro de perguntar para minha avó de quem era aquilo. E ela me falou que tal pessoa tinha deixado aquilo ali para secar. E eu digo tal pessoa porque ela meio que não sabia quem foi, mas sabia que foi para deixar eles secarem. Nisso eu falei que foi o Papai Noel que deixou ali. Eu era criança, então essa era a minha lógica. Do nada eu senti um sono profundo de novo e dormi. Quando acordei, olhei para o mesmo lugar e fiquei desapontada. O sapato não estava mais lá. Eu tinha ficado triste porque achei que ficaria com aqueles sapatos para mim. Contei para minha avó, mas estranhamente ela me ignorou. Deixou aquilo para lá e eu segui a minha vida. Eu deixei aquilo para lá e segui minha vida. Eu tenho 16 anos hoje, vou fazer 17 esse ano e até hoje me lembro disso. Às vezes some, às vezes eu lembro do nada desse fato. Tudo é um pouco apagado, mas acho que o motivo é que eu era bem nova e nessa idade as nossas memórias não são guardadas. Pensei na possibilidade de ser até um sonho, mas é muito difícil, pois eu sempre me esqueço dos meus sonhos e aquilo parecia muito real. Meio esquisito isso. Agora eu sou um pouco mais cética, porém esse episódio marcou para sempre a minha memória. Então, existem coisas que marcam pra gente, e nesse caso marcou justo depois de cantar Deixei meu sapatinho na janela do quintal, apareceu um sapatinho na janela do quintal e um sapato diferente, meio vintage, né? Que a avó sabia que alguém deixou lá para secar, mas não explicou mais nada, quem que deixou, por que que pegou, mas na cabecinha dela ficou que era o Papai Noel. E aí, você nunca mais conversou com a sua avó para saber a respeito dessa história? Mas é legal, é muito bom. E imaginação de criança eu acho que é muito rica, eu acho que a gente tem que manter isso. Nossa Senhora e Jesus Cristo na beira da estrada.
O moço que nos conta esse relato é nascido e criado aqui em Catanduva, aqui do lado. Hoje ele mora em Minas Gerais por conta da faculdade. Mas hoje o relato não é sobre ele, sim sobre o avô dele, um cearense arretado, daqueles que em briga de foice ele ia somente com as mãos. E ele diz que como a mãe e o pai dele nunca foram casados, ele sempre viveu com a mãe e tinha na figura do avô, né, a figura paterna. Hoje o avô dele tem mais de 80 anos e já não tem mais toda aquela vitalidade, mas ainda se lembra de muita coisa. Ele conta que o avô saiu do Ceará com seu irmão fugindo do seu pai, que era muito bruto e maltratava eles. E aí, ao chegar em Minas, eles se separaram, eles se dividiram e ele acabou vindo para São Paulo e o irmão dele para o Rio de Janeiro. E após disso ele perdeu todo o contato com toda a família dele. E diz que até hoje ele nunca conheceu ninguém da família do avô dele. Ele pede desculpas pela enrolação, mas ele queria colocar vocês no contexto. Então, ele conta que quando o avô dele tinha 14, 15 anos de idade, ele estava trabalhando na pavimentação de uma estrada lá no Ceará mesmo, para poder ajudar a sua família. Assim, após o expediente, ele estava muito longe do ônibus que levava a turma de volta para o acampamento, porque diz que tinha muitos trabalhadores que não eram daquela região. E como ele estava longe do ônibus, ele acabou perdendo o ônibus. E como ele perdeu sua carona, ele se viu ali sozinho, no meio do nada, morrendo de fome. E ele também não conhecia o lugar, então ele estava perdido, completamente perdido ali. Ele então começou a andar pela estrada, quando ele avistou uma barraca, feita de bambu e madeiras velhas. E lá dentro tinha um homem, não muito velho, cerca de uns 30 anos de idade, com grande barba e cabelos compridos também. E quando o avô dele chegou mais perto, esse homem o chamou e perguntou se ele estava com fome. E ofereceu ao avô do moço que nos conta esse relato um pedaço de pão e um pedaço de rapadura. E o avô dele, como estava faminto, logo aceitou. E ele conta também que mesmo aquele lugar sendo muito simples, ele sentia uma paz enorme estando ali do lado daquele homem. E assim que o avô dele comeu, se levantou e disse que tinha que partir, porque ele tinha que encontrar os companheiros dele. Mas aí já estava começando a anoitecer. Então aquele mesmo homem que deu o pão para ele, falou que logo mais ali à frente tinha uma casa e que ele poderia passar a noite ali naquela casa. E aí ele concordou e foi. E aí depois de andar uma meia hora mais ou menos, ele encontrou a tal casa. E lá estava esperando por ele uma mulher com cabelos negros e uma pele bem branca, mas assim tão branca que chegava a quase brilhar. O que ele diz que era bem diferente das pessoas ali daquela região. A mulher então o acolheu, ofereceu comida e uma cama para ele descansar. E aí logo de manhã, quando ele acordou, ele já disse que ele precisava ir, que ele precisava alcançar e encontrar os companheiros dele. A mulher então apontou o dedo para a estrada e disse, segue por aqui e logo encontrará alguém. Que era o mesmo caminho que ele tinha feito no dia anterior. Ele agradeceu a mulher e começou a caminhar. Mas assim, depois dele dar uns 5 passos apenas, ele se virou de novo em direção à casa. E viu que aquela casa bonita onde ele tinha passado a noite, agora era apenas uma casa velha, caindo aos pedaços e toda queimada. Ele achou muito estranho, mas continuou andando. Foi quando ele chegou no mesmo lugar onde aquele homem tinha ajudado ele, naquela barraca de bambu e madeira. E percebeu que ali não tinha também mais nada e nunca teve. O mato da beira da estrada nunca tinha sido mexido. E depois de mais uns 10 minutos de caminhada, ele conseguiu achar os outros trabalhadores ali mesmo na beira daquela estrada. E o avô dele afirma que as pessoas que o ajudaram foram Jesus Cristo e Nossa Senhora. Pois ele perguntou para quem era ali da região se conheciam essas duas pessoas. E eles disseram que nunca tinham visto ninguém naquele estilo. Que história legal, hein? E se vocês gostaram desses relatos, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. E tenham um Feliz Natal. Levem esses relatos no coração e levem como exemplo para aí talvez reviver a fé, aquele fogo que tem dentro. Um Feliz Natal, um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!
E é Natal, pessoal. Quero desejar aqui para vocês um feliz Natal, tá? Que é uma época aí de esperança, de renovar as nossas esperanças em dias melhores e para a gente olhar para dentro também e tentar ser uma pessoa melhor, né? Primeiro trabalhar aqui dentro de nós, trabalharmos nós mesmos para depois espalhar isso para o mundo, ok? Então, que seja aí uma época, que seja um dia muito bom, com uma energia muito boa aí para todos vocês, ok? Um Feliz Natal e a gente se vê logo mais. Beijos! Tchau, tchau!